Você já teve aquele momento em que acordou no meio da madrugada com o coração disparado, suando frio e uma sensação horrível de que algo terrível estava prestes a acontecer? Você fica ali, deitado na cama, tentando voltar a dormir, mas sua mente simplesmente não para de girar como uma roda de hamster descontrolada. E então você faz aquela coisa que todo mundo faz, mas ninguém admite. Pega o celular para se distrair um pouquinho. Apenas 5 minutos, você pensa. Mas 2 horas depois, você ainda está lá, navegando sem rumo, se sentindo pior do que antes, com mais ansiedade, mais culpa, mais frustração. E sabe o que é o mais cruel de tudo isso? Você nem percebe que acabou de alimentar o ciclo vicioso que está destruindo sua paz mental. Existe um hábito silencioso que está sabotando sua recuperação da ansiedade. E hoje eu vou revelar exatamente qual é e como você pode quebrar esse padrão de uma vez por todas. Se você chegou até aqui, é porque, assim como milhares de pessoas que acompanham este canal, você está cansado de viver refém da ansiedade e quer encontrar soluções naturais que realmente funcionem. Aqui você vai descobrir estratégias práticas e baseadas na ciência que já transformaram a vida de inúmeras pessoas. Se inscreva agora e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a reconquistar sua tranquilidade mental de forma natural, sem depender apenas de medicamentos. Esta é sua jornada rumo a uma vida mais leve e equilibrada. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e se este vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like para que mais pessoas possam encontrar essas informações. Suas perguntas são sempre bem-vindas nos comentários. Agora vou te contar uma verdade que a maioria dos profissionais de saúde mental não discute abertamente, mas que pode estar sendo o maior obstáculo entre você e sua recuperação da ansiedade. Tô falando do hábito compulsivo de buscar validação externa constante, especialmente através das redes sociais e da necessidade obsessiva de confirmação de que tá tudo bem ao seu redor. Esse comportamento, que parece inofensivo e até natural nos dias de hoje, é na verdade um dos maiores alimentadores da ansiedade crônica que existe. Quando você sente ansiedade, seu cérebro primitivo interpreta isso como um sinal de perigo iminente. É como se um alarme de incêndio estivesse tocando na sua cabeça, mesmo quando não há fogo algum. E qual é a reação natural? Buscar segurança, buscar confirmação de que está tudo bem. Então, você pega o celular e começa a checar as redes sociais, as notícias, as mensagens, procurando por algo que acalme essa sensação de ameaça. Mas aqui está o problema. Cada vez que você faz isso, você está ensinando o seu cérebro que a ansiedade é realmente perigosa e que você precisa de validação externa para se sentir seguro. O que acontece biologicamente no seu corpo quando você cai nesse ciclo é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando a ansiedade surge e você imediatamente busca seu telefone, você ativa o que os neurocientistas chamam de circuito de recompensa intermitente. Cada like, cada comentário, cada notificação libera uma pequena dose de dopamina no seu cérebro, criando um alívio temporário da ansiedade. Mas isso é como dar açúcar para uma criança diabética. O alívio é momentâneo e o problema piora a longo prazo. Seu sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, permanece constantemente ativado porque você nunca permite que ele se acalme naturalmente. Cada vez que você busca a validação externa, você está dizendo para o seu cérebro: eu não consigo lidar com isso sozinho. Eu preciso que algo externo me salve. E seu cérebro aprende essa lição muito bem. Ele para de confiar na sua capacidade natural de autorregulação e passa a depender dessa muleta digital. A questão é que as redes sociais são projetadas especialmente para manter você ansioso. Os algoritmos são programados para capturar e manter sua atenção através da incerteza e da comparação social. Cada vez que você abre Instagram, Facebook, TikTok ou qualquer outra plataforma, você está se expondo a uma enxurrada de estímulos que foram cientificamente calibrados para criar insatisfação, FOMO, medo de estar perdendo algo, e necessidade de validação. É como tentar se acalmar bebendo café, contraproducente por natureza. Mas vamos além das redes sociais.
Porque esse hábito de buscar validação externa se manifesta de muitas formas sutis que você pode nem perceber. Talvez você seja daquelas pessoas que manda mensagens urgentes para amigos toda vez que sente ansiedade, buscando palavras de conforto. Ou talvez você procure constantemente no Google sobre seus sintomas, esperando encontrar alguma explicação que acalme sua mente. Pode ser que você ligue para sua mãe, seu parceiro ou sua melhor amiga sempre que a ansiedade aperta, buscando essa sensação de que alguém vai cuidar de você. Aqui nos comentários quero que você seja completamente honesto comigo e consigo mesmo. Quando a ansiedade bate, qual é a primeira coisa que você faz para tentar se acalmar? Escreve aí, eu busco alívio em... e completa com sua resposta. Sua sinceridade não apenas vai te ajudar a ter mais consciência sobre seus padrões, mas também pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação a se sentirem menos sozinhas. Vamos criar aqui uma rede de apoio real, baseada na verdade e na vulnerabilidade. O problema fundamental desse comportamento não é que buscar apoio seja ruim. Pelo contrário, ter uma rede de apoio é essencial para a saúde mental. O problema é quando essa busca se torna compulsiva, automática e o único recurso que você conhece para lidar com a ansiedade. Quando você não consegue mais tolerar nenhum segundo de desconforto emocional sem correr para alguma fonte externa de validação ou distração. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou no meio de um episódio de ansiedade, pegando o celular quase sem perceber, como se seus dedos tivessem vida própria? É como se existisse uma conexão direta entre o sentimento de ansiedade e o movimento automático de buscar o telefone. Isso acontece porque seu cérebro criou uma associação neural tão forte que a ansiedade se tornou um gatilho automático para esse comportamento de busca. Essa dependência de validação externa está criando um fenômeno que eu chamo de ansiedade de rebote. Cada vez que você usa uma fonte externa para acalmar sua ansiedade, ela volta mais forte depois que o efeito passa. É como tomar um remédio para dor, que funciona por 2 horas, mas depois a dor volta multiplicada por 2. Você então precisa de mais validação, mais distração, mais confirmação externa, criando um ciclo vicioso que parece não ter fim. O que mais me preocupa quando trabalho com pessoas ansiosas é ver como elas perderam completamente a confiança na própria capacidade de autorregulação. Você já esqueceu que possui recursos internos poderosos para lidar com a ansiedade. Seu corpo tem mecanismos naturais de calmaria. Seu sistema nervoso parasimpático tem a capacidade de te acalmar. Sua respiração pode ser sua maior aliada. Mas quando você sempre busca alívio externo, esses sistemas ficam preguiçosos e param de funcionar adequadamente. Vamos falar sobre o que realmente acontece no seu cérebro quando você quebra esse padrão. Existe um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões e padrões. Cada vez que você resiste ao impulso de buscar validação externa e, em vez disso, fica presente com a sua ansiedade por alguns minutos, você está literalmente reconstruindo seu cérebro. Você está criando novos caminhos neurais que dizem: eu posso lidar com isso sozinho, eu tenho recursos internos poderosos. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é desenvolver o que eu chamo de tolerância ao desconforto emocional. Isso não significa que você tem que sofrer desnecessariamente ou ser masoquista com as suas emoções. Significa que você precisa reaprender que a ansiedade é desconfortável, mas não é perigosa. É como aprender a nadar. No início, a sensação de não tocar o chão com os pés é apavorante, mas com prática você descobre que pode flutuar naturalmente. Quando a ansiedade aparecer, e ela vai aparecer porque faz parte da experiência humana, ao invés de correr imediatamente para o celular ou para as outras pessoas, experimente este protocolo simples. Primeiro, pare onde você estiver e respire fundo 3 vezes, enchendo bem o abdômen e soltando lentamente.
Depois, coloque uma mão no peito e outra na barriga e simplesmente observe as sensações no seu corpo sem tentar mudá-las. Diga para si mesmo: esta é a ansiedade. Ela é desconfortável, mas não é perigosa, e ela vai passar naturalmente. Nos primeiros dias fazendo isso, sua mente vai protestar violentamente. Ela vai te bombardear com pensamentos como: você precisa fazer alguma coisa, pega o telefone, liga para alguém, isso não vai funcionar. É exatamente nesse momento que você precisa ser mais gentil e firme consigo mesmo. É como treinar um músculo que ficou muito tempo sem uso. Vai doer no início, mas cada dia que você pratica, fica um pouco mais fácil. Uma estratégia poderosa que funciona muito bem é o que chamo de janela de tolerância progressiva. Comece propondo para si mesmo ficar apenas 2 minutos com a ansiedade antes de buscar qualquer alívio externo. Apenas 2 minutos, observando, respirando e se lembrando de que você está seguro. Depois de uma semana fazendo isso, aumente para 5 minutos. Na semana seguinte, 10 minutos. Você vai descobrir algo incrível. Na maioria das vezes, a ansiedade diminui naturalmente nesse período, sem você precisar fazer absolutamente nada, além de estar presente com ela. Mas tem um ponto muito importante que não posso deixar de mencionar. Existe uma diferença abismal entre buscar apoio consciente e saudável versus buscar validação compulsiva. Quando você liga para um amigo e diz: estou me sentindo ansioso, você pode conversar comigo por alguns minutos enquanto eu me acalmo? Isso é busca saudável por apoio. Quando você pega o celular automaticamente toda vez que sente qualquer desconforto emocional, isso é dependência de validação externa. A diferença está na consciência e na intenção. No primeiro caso, você está pedindo ajuda de forma deliberada e temporária. No segundo, você está fugindo do desconforto de forma compulsiva e repetitiva. É como a diferença entre tomar um remédio prescrito pelo médico versus se automedicar toda vez que sente o menor desconforto. O que você precisa entender é que a ansiedade não é o inimigo. Ansiedade é um sistema de alerta natural do seu corpo, que, quando funcionando adequadamente, te ajuda a identificar situações que realmente precisam de atenção. O problema surge quando esse sistema fica desregulado, disparando alarmes falsos constantemente. E a busca compulsiva por validação externa é uma das principais causas dessa desregulação. Imagina que você tem um cachorro que late para qualquer ruído. Se toda vez que ele late, você corre para ver o que é, dá petisco e faz carinho, o que você acha que vai acontecer? Ele vai latir cada vez mais, porque aprendeu que latir traz atenção e recompensa. Seu cérebro ansioso funciona de forma muito similar. Cada vez que você recompensa a ansiedade com validação externa, você está reforçando esse comportamento. Agora vou te ensinar uma técnica revolucionária que pode transformar completamente sua relação com a ansiedade. Chama-se surfar a onda da ansiedade. Quando você sente a ansiedade chegando, ao invés de tentar pará-la ou fugir dela, você vai surfá-la como se fosse uma onda no oceano. Você não luta contra a onda, você não tenta pará-la, você simplesmente sobe nela e deixa ela te carregar até que ela naturalmente perca força e se desfaça na praia. Funciona assim: quando sentir a ansiedade começando a subir, respire fundo e diga mentalmente: oi, ansiedade, eu vejo você chegando. Sim, você vai cumprimentar sua ansiedade como se fosse uma visita. Depois, observe onde ela está se manifestando no seu corpo. Está no peito, na garganta, no estômago, nas mãos. Simplesmente observa, como se você fosse um cientista curioso estudando um fenômeno interessante. Não tente mudar nada, apenas observe com curiosidade. Conforme você fica presente com essas sensações, vai notar que elas têm um ritmo natural. A ansiedade sobe como uma onda, atinge um pico e depois naturalmente começa a diminuir. O segredo é não interferir nesse processo natural. Quando você busca a validação externa, é como se você estivesse tentando parar uma onda com as mãos. Impossível e desgastante.
Mas quando você surfa a onda, você trabalha com a força natural da emoção, não contra ela. A maioria das pessoas não sabe que a ansiedade tem um tempo de vida biológico limitado. Se você não alimentar a ansiedade com pensamentos catastrofizantes ou comportamentos de fuga, ela naturalmente se dissipa em aproximadamente 20 a 45 minutos. Isso acontece porque as substâncias químicas responsáveis pela resposta de ansiedade, como adrenalina e cortisol, são metabolizadas pelo corpo nesse período de tempo. Mas quando você busca alívio externo, você interrompe esse processo natural e mantém o sistema de estresse ativado. Existe outra camada desse problema que é ainda mais profunda e que raramente é discutida. A busca constante por validação externa não apenas mantém sua ansiedade ativa, como também corrói sua autoestima de uma forma muito sutil e perigosa. Cada vez que você precisa de confirmação externa para se sentir bem, você está subconscientemente se dizendo que não pode confiar em si mesmo, que suas percepções não são válidas, que você não é capaz de cuidar de suas próprias emoções. Isso cria o que psicólogos chamam de locus de controle externo. Você passa a acreditar que sua paz mental depende de fatores que estão fora do seu controle. Depende de outras pessoas responderem suas mensagens rapidamente, depende de conseguir likes nas suas postagens, depende de não ver notícias ruins, depende de receber confirmação constante de que você está bem, de que é amado, de que é competente. Isso é uma prisão emocional, porque você nunca tem controle real sobre fatores externos. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reconstruir sua confiança interna e se tornar sua própria fonte primária de calmaria e segurança. Não estou dizendo que você deve se isolar ou nunca buscar apoio. Relacionamentos saudáveis são fundamentais. Eu estou dizendo que você precisa desenvolver uma base sólida de autorregulação emocional, para que o apoio externo seja um complemento, não uma necessidade desesperada. Uma das formas mais eficazes de começar essa mudança é através do que chamo de pausas intencionais. Durante o dia, especialmente quando você sentir vontade de checar o telefone ou buscar validação, pause por 30 segundos e se faça estas perguntas. Do que eu realmente preciso agora? Estou buscando distração ou estou buscando conexão real? Posso me dar o que preciso sem depender de fatores externos? Muitas vezes você vai descobrir que o que realmente precisa é de alguns minutos de silêncio, de ar fresco, de movimento, ou simplesmente de reconhecer que está se sentindo vulnerável. A tecnologia tem um papel gigantesco nesse problema, mas não da forma como você pode imaginar. Não é apenas o tempo que você passa nas redes sociais, mas sim como você usa a tecnologia como escape emocional. Seu telefone se tornou uma válvula de escape automática para qualquer desconforto emocional. Tá entediado? Pega o celular. Tá ansioso? Pega o celular. Tá triste? Pega o celular. Tá com raiva? Pega o celular. Você não tá mais acostumado a simplesmente estar com suas emoções, de forma crua e presente. E isso está criando uma geração de pessoas emocionalmente analfabetas, que não sabem como processar sentimentos de forma saudável. É como se tivéssemos perdido uma habilidade humana fundamental, a capacidade de estar sozinhos com nossos próprios pensamentos e sentimentos sem entrar em pânico. Nossos ancestrais tinham momentos naturais de silêncio e contemplação, caminhando, trabalhando com as mãos, olhando para o horizonte. Hoje, preenchemos cada segundo de silêncio com estímulos externos. A solução não é se tornar um eremita digital, mas sim desenvolver o que eu chamo de uso consciente da tecnologia. Isso significa criar regras claras para quando e como você vai usar dispositivos e redes sociais. Por exemplo, estabeleça períodos livres de tecnologia logo pela manhã e antes de dormir. Seu cérebro precisa desses momentos de digestão emocional para processar as experiências do dia e se preparar para o descanso. Uma prática transformadora é criar o que eu chamo de ritual de reconexão interna. Toda vez que você sentir vontade de buscar a validação externa, siga este protocolo. Primeiro, coloque uma mão no coração e sinta as batidas. Depois, respire profundamente 3 vezes, prestando atenção no movimento do ar entrando e saindo.
Em seguida, se pergunte: como posso cuidar de mim neste momento? A resposta pode ser tomar um copo d'água, alongar o pescoço, sair para respirar fresco, ou simplesmente se dar permissão para sentir o que está sentindo sem julgamento. O que você descobrirá fazendo isso consistentemente é que tem muito mais recursos internos do que imagina. Você vai começar a notar que consegue se acalmar, consegue se confortar, consegue encontrar perspectiva e equilíbrio sem depender de ninguém nem de nada externo. Isso não significa que você se tornará uma pessoa fria ou desconectada. Significa que você se tornará uma pessoa mais centrada e equilibrada em seus relacionamentos. Existe um aspecto muito importante sobre a qualidade do sono que está diretamente conectado com esse hábito de buscar validação externa. Quando você usa dispositivos eletrônicos como válvula de escape para a ansiedade, especialmente à noite, você está sabotando os seus ciclos naturais de sono de forma dramática. A luz azul dos dispositivos suprime a produção de melatonina, mas mais importante ainda, o conteúdo emocional que você consome mantém seu sistema nervoso ativado quando ele deveria estar se preparando para o descanso. Se você costuma rolar o feed do Instagram ou assistir vídeos no YouTube quando está ansioso antes de dormir, você está criando uma tempestade perfeita para insônia e ansiedade noturna. Seu cérebro precisa de pelo menos 1 hora de transição para passar do estado de alerta para o estado de repouso. Quando você bombardeia essa fase de transição com estímulos digitais, é como se estivesse dirigindo com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo. A substituição desse hábito noturno pode revolucionar não só sua qualidade de sono, mas toda a sua gestão da ansiedade. Ao invés de pegar o celular quando a ansiedade bater à noite, experimente técnicas de relaxamento progressivo. Comece tensionando e relaxando cada grupo muscular do seu corpo, começando pelos pés e subindo até a cabeça. Ou pratique a técnica 4-7-8. Inspire contando até 4, segure o ar contando até 7 e expire contando até 8. Repita por alguns ciclos e observe como seu sistema nervoso naturalmente se acalma. Outro fator crucial que poucos percebem é como a busca constante por validação externa afeta a sua capacidade de tomar decisões. Quando você está sempre checando com outras pessoas se está tomando as decisões certas, se está no caminho certo, se está fazendo a coisa certa, você atrofia a sua própria bússola interna. Você para de confiar na sua intuição e na sua sabedoria interior, criando ainda mais ansiedade porque se sente perdido e incapaz de navegar pela vida sem constante aprovação externa. Isso é especialmente evidente nas redes sociais, onde as pessoas postam sobre decisões pessoais buscando validação dos seguidores. Devo cortar o cabelo? Tô pensando em mudar de emprego, o que vocês acham? Essa roupa fica bem em mim? Por trás dessas perguntas aparentemente inocentes, está uma pessoa que perdeu a conexão com a sua própria voz interior e precisa de um comitê virtual para se sentir segura em suas escolhas. Reconstruir essa confiança interna é um processo gradual, mas profundamente libertador. Comece tomando pequenas decisões sem consultar ninguém. Que roupa usar, que comer no almoço, que caminho tomar para o trabalho. Observe como se sente tomando essas decisões sozinho e aprenda a tolerar a incerteza que vem com isso. A incerteza é parte natural da vida, e tentar eliminá-la através de validação externa é uma batalha perdida que só gera mais ansiedade. Uma estratégia muito poderosa é desenvolver o que chamo de diálogo interno compassivo. Ao invés de buscar palavras de conforto de outras pessoas, aprenda a se dar essas palavras. Quando a ansiedade surgir, fale consigo mesmo como falaria com o seu melhor amigo que está passando por um momento difícil. Use um tom carinhoso e compreensivo. Eu sei que você está se sentindo assustado agora, mas você já passou por isso antes e conseguiu superar. Você é mais forte do que imagina. Isso pode parecer estranho no início, especialmente se você não está acostumado a ser gentil consigo mesmo. Mas estudos mostram que a autocompaixão é um dos fatores mais importantes na recuperação da ansiedade. Quando você para de ser seu próprio crítico mais cruel e se torna seu melhor amigo, você cria um ambiente interno seguro, onde a ansiedade naturalmente diminui. Vamos falar sobre o papel do tédio nessa equação, porque é algo que ninguém discute, mas que é absolutamente crucial.
Na nossa sociedade hiperconectada, perdemos completamente a capacidade de ficar entediados. Mas o tédio é essencial para a saúde mental. É durante esses momentos de não fazer nada que seu cérebro processa emoções, consolida memórias e encontra soluções criativas para problemas. Quando você preenche cada segundo de tédio com estímulos externos, você priva seu cérebro dessa função essencial. Muitas pessoas ansiosas têm medo do tédio, porque, quando a mente não está ocupada com distrações, os pensamentos ansiosos parecem vir à tona com mais força. Mas isso é exatamente o que precisa acontecer para que você possa processar e integrar essas emoções de forma saudável. É como limpar uma casa bagunçada. No início parece que está tudo ainda mais caótico, mas é necessário tirar tudo do lugar para reorganizar de forma funcional. Experimente criar janelas de tédio intencional na sua rotina. 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite, onde você simplesmente fica sentado, sem telefone, sem música, sem livro, sem nada. Apenas você e seus pensamentos. No início vai ser desconfortável, até angustiante. Sua mente vai querer fugir desesperadamente. Mas se você persistir, vai descobrir que existe uma quietude e uma paz profundas do outro lado desse desconforto inicial. A alimentação também tem um papel crucial nesse processo, especialmente a relação entre açúcar, cafeína e ansiedade. Muitas pessoas usam comida da mesma forma que usam validação externa, como escape automático do desconforto emocional. Quando você come açúcar ou toma cafeína para se sentir melhor durante momentos de ansiedade, você está criando montanhas russas de energia que agravam ainda mais os sintomas ansiosos. O açúcar causa picos rápidos de energia, seguidos de quedas bruscas que seu cérebro interpreta como estresse. A cafeína ativa diretamente seu sistema nervoso simpático, mantendo você em estado de alerta constante. Se você tem o hábito de tomar café ou comer doces quando está ansioso, você está literalmente jogando gasolina no fogo da ansiedade. A substituição consciente desses hábitos por alternativas nutritivas, como um punhado de castanhas, uma fruta ou um chá calmante, pode fazer uma diferença gigantesca na estabilidade do seu humor. O exercício físico é outro fator fundamental que precisa ser abordado nesse contexto. Quando você está ansioso e busca validação através das redes sociais, você está tentando queimar a energia do estresse de forma passiva e ineficaz. Seu corpo foi projetado para lidar com o estresse através de movimento. Nossos ancestrais corriam ou lutavam quando se sentiam ameaçados, queimando naturalmente os hormônios do estresse. Hoje, quando você sente ansiedade e fica parado rolando o feed do telefone, toda essa energia química fica presa no seu sistema, criando uma sensação de agitação interna crônica. Mesmo uma caminhada rápida de 10 minutos pode metabolizar mais hormônios do estresse do que 1 hora de distração digital. O movimento diz para seu corpo: o perigo passou, posso relaxar agora. Mas não estou falando necessariamente de exercícios intensos na academia. Pode ser dançar na sua sala, subir e descer escadas algumas vezes, fazer alongamentos, ou até mesmo limpar a casa com energia. O importante é criar movimento físico que queime a energia acumulada da ansiedade de forma natural e saudável. Um aspecto que considero revolucionário é entender que a ansiedade, muitas vezes, é energia criativa bloqueada. Quando você constantemente busca a validação externa, ao invés de processar suas emoções internamente, você pode estar sufocando impulsos criativos poderosos. Muitas pessoas relatam que quando pararam de usar o telefone como escape da ansiedade e começaram a canalizar essa energia para atividades criativas, desenhar, escrever, cozinhar ou jardinar, não só a ansiedade diminuiu, como descobriram talentos e paixões que nem sabiam que tinham. A criatividade é uma forma natural de processar emoções complexas. Quando você pinta, escreve ou cria qualquer coisa com as mãos, você está dando uma forma tangível para sentimentos que antes pareciam caóticos e incontroláveis. É como transformar vapor em água. A essência continua a mesma, mas agora você tem algo concreto que pode observar e compreender.
Vamos abordar também a questão do perfeccionismo, que está intimamente ligada à busca por validação externa. Muitas pessoas ansiosas desenvolvem padrões perfeccionistas justamente para tentar controlar como são percebidas pelos outros. Se tudo estiver perfeito, se você disser sempre a coisa certa, se você nunca demonstrar vulnerabilidade, então você estará seguro da crítica e da rejeição. Mas isso é uma ilusão cruel que gera ainda mais ansiedade. O perfeccionismo é ansiedade disfarçada de excelência. Quando você busca constantemente validação externa para confirmar que está fazendo tudo certo, você está alimentando esse ciclo perfeccionista que nunca tem fim. Porque não importa quanta aprovação você receba, nunca é suficiente para uma mente perfeccionista. Sempre há mais uma coisa para melhorar, mais uma pessoa para impressionar, mais uma área da vida para otimizar. A libertação do perfeccionismo começa quando você deliberadamente faz coisas de forma imperfeita e observa que o mundo não acaba. Mande uma mensagem com um pequeno erro de digitação sem corrigir. Poste uma foto onde você não está com a melhor aparência. Dê uma opinião que pode não agradar a todos. Cada vez que você faz isso e sobrevive socialmente, você está reprogramando seu cérebro para entender que imperfeição é humanidade, não falha. Outro elemento crucial é compreender como o hábito de comparação social, amplificado pelas redes sociais, está alimentando sua ansiedade de forma constante. Quando você abre o Instagram e vê pessoas aparentemente perfeitas, vivendo vidas aparentemente perfeitas, seu cérebro primitivo não consegue distinguir entre realidade e performance digital. Ele simplesmente vê que você está atrás na corrida da vida, o que ativa instantaneamente respostas de ansiedade e inadequação. O que você não vê por trás daquelas fotos perfeitas são as 47 tentativas até conseguir o ângulo certo, os filtros, a edição, os momentos de insegurança, as brigas, as contas para pagar, os medos secretos. Você está comparando sua realidade interna com todos os medos, inseguranças e imperfeições com a performance externa cuidadosamente curada de outras pessoas. É como comparar os bastidores de um filme com a versão final editada. Simplesmente não faz sentido. Uma prática libertadora é o que eu chamo de jejum de comparação. Durante uma semana, sempre que você se pegar comparando sua vida com a de outra pessoa, pare imediatamente e faça uma lista mental de 3 coisas pelas quais você é grata na sua vida exatamente como ela está agora. Pode ser algo simples, como ter um teto sobre a cabeça, pessoas que te amam, ou até mesmo o fato de estar respirando e ter a oportunidade de crescer e melhorar. A gratidão é um antídoto natural para a ansiedade porque muda completamente o foco da sua atenção. Quando você está ansioso, sua mente fica obcecada com tudo que pode dar errado, com tudo que você não tem, com tudo que precisa ser diferente. A gratidão te traz de volta para o presente e te mostra tudo que já está funcionando na sua vida. É como trocar as lentes dos óculos. A realidade continua a mesma, mas você vê de forma completamente diferente. Mas tem um segredo sobre gratidão que poucos conhecem. Ela precisa ser específica e sentida no corpo para realmente funcionar. Não adianta apenas pensar, sou grato pela minha família. Você precisa fechar os olhos, visualizar o rosto das pessoas que ama, lembrar de um momento específico onde se sentiu amado por elas e permitir que essa sensação de gratidão se espalhe pelo seu peito como um calor gostoso. Quando a gratidão é vivida dessa forma, embodied, ela tem o poder de acalmar instantaneamente seu sistema nervoso. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser um pouco incômodo, mas que é absolutamente necessário. Como a busca por validação externa está impedindo você de desenvolver a autenticidade. Quando você está constantemente preocupado com como os outros vão reagir às suas palavras, ações e escolhas, você para de agir de acordo com seus verdadeiros valores e desejos. Você se torna um ator, representando um papel que acha que vai agradar aos outros, mas perde completamente o contato com quem você realmente é. Essa desconexão da autenticidade é uma fonte profunda de ansiedade porque você vive constantemente com medo de ser descoberto, de que as pessoas percebam que você não é realmente aquilo que está tentando mostrar ser.
É uma ansiedade existencial que rói por dentro, porque você sabe, no fundo, que está vivendo uma vida que não é completamente sua. E isso é exaustivo mental e emocionalmente. A reconexão com sua autenticidade começa com pequenos atos de coragem diários. Expressar uma opinião real que você tem, mesmo que seja diferente da maioria. Dizer não quando realmente não quer fazer algo, mesmo que isso possa desapontar alguém. Compartilhar uma vulnerabilidade real, ao invés de sempre mostrar que está tudo bem. Cada vez que você age de forma autêntica, mesmo que gere um pouco de desconforto social, você está fortalecendo sua conexão consigo mesmo e reduzindo a necessidade de validação externa. Um dos insights mais poderosos que posso te dar é este. Pessoas autênticas atraem relacionamentos mais profundos e significativos. Quando você para de tentar agradar a todos e começa a ser genuinamente você mesmo, você naturalmente afasta pessoas que não são compatíveis com quem você realmente é, e atrai pessoas que te valorizam pela sua verdade. Isso reduz dramaticamente a ansiedade social, porque você não está mais gastando energia tentando manter uma persona que não te representa. Existe também uma dimensão espiritual nesse processo que não pode ser ignorada, independentemente de suas crenças religiosas específicas. Quando você está constantemente buscando validação externa, você está essencialmente colocando seu bem-estar emocional nas mãos de outras pessoas, dando a elas um poder sobre você que pode ser usado de forma positiva ou negativa. Isso cria uma sensação de desamparo e vulnerabilidade que alimenta diretamente a ansiedade. Reconectar-se com uma sensação de propósito e significado maior, seja através de práticas espirituais, trabalho voluntário, conexão com a natureza ou qualquer atividade que te faça sentir parte de algo maior que você mesmo, é fundamental para reduzir a ansiedade existencial. Quando você tem clareza sobre seus valores fundamentais e vive de acordo com eles, você se torna menos dependente da opinião dos outros, porque tem uma bússola interna sólida para guiar suas decisões. A prática de meditação, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia, é revolucionária nesse processo. Não estou falando de meditação esotérica ou complicada, mas simplesmente do hábito de ficar sentado em silêncio, observando seus pensamentos sem se identificar com eles. Quando você medita regularmente, você desenvolve o que os budistas chamam de mente observadora, a capacidade de assistir seus pensamentos ansiosos como se fosse um filme, ao invés de ser arrastado por eles. Durante a meditação, você vai notar que pensamentos ansiosos aparecem, crescem, atingem um pico e depois naturalmente se dissolvem, exatamente como ondas no oceano. Você começa a entender visceralmente que pensamentos são eventos temporários na sua consciência, não verdades absolutas sobre a realidade. Essa compreensão é libertadora, porque você para de lutar contra pensamentos ansiosos e simplesmente os observa passarem. Um protocolo prático que funciona muito bem é substituir gradualmente o tempo que você gasta buscando validação externa por atividades que nutrem sua conexão interna. Se você costuma gastar 30 minutos por dia rolando redes sociais quando está ansioso, comece substituindo 10 minutos desse tempo por journaling. Escreva livremente sobre como está se sentindo, sem censura ou julgamento. O simples ato de colocar emoções no papel ajuda seu cérebro a processá-las de forma mais organizada. O journaling é especialmente poderoso porque te força a se tornar observador dos seus próprios padrões emocionais. Você começa a notar gatilhos específicos, horários do dia quando a ansiedade é pior, situações que te deixam mais vulnerável. Com essa consciência, você pode começar a criar estratégias preventivas, ao invés de apenas reagir quando a ansiedade já está alta. Vamos abordar algo muito prático. Como lidar com o impulso irresistível de pegar o telefone quando a ansiedade bate? Primeiro, reconheça que esse impulso é apenas um impulso, não um comando que você é obrigado a obedecer. Você pode sentir o impulso e escolher não agir sobre ele, da mesma forma que pode sentir vontade de comer um doce e escolher comer uma fruta.
Uma técnica muito eficaz é o que chamo de atraso intencional. Quando sentir vontade de pegar o telefone durante um momento de ansiedade, se comprometa a esperar apenas 5 minutos. Durante esses 5 minutos, faça qualquer outra coisa. Beba um copo d'água, respire profundamente, olhe pela janela, alongue os braços. Na maioria das vezes, você vai descobrir que o impulso passou naturalmente e você nem precisa mais do telefone. Outro aspecto fundamental é compreender como o consumo de notícias está amplificando sua ansiedade de forma exponencial. Vivemos numa era onde somos bombardeados 24 horas por dia com informações sobre crises, conflitos, desastres e problemas globais. Nosso cérebro primitivo não consegue distinguir entre uma ameaça real na nossa vizinhança e uma notícia sobre um problema do outro lado do mundo. Para o sistema nervoso, a ameaça é a ameaça, e ele responde com ansiedade da mesma forma. Se você tem o hábito de checar notícias constantemente quando está ansioso, buscando se manter informado, você está, na verdade, se mantendo em estado de hipervigilância crônica. É como viver em guerra permanente mesmo em tempos de paz. Estabeleça horários específicos para consumir notícias, preferencialmente não mais que 15, 20 minutos por dia, e nunca antes de dormir ou logo ao acordar. A qualidade das suas manhãs determina a qualidade dos seus dias inteiros. Se você acorda e imediatamente pega o telefone para checar mensagens e redes sociais, você está começando o dia no modo reativo, ao invés do modo proativo. Você está dizendo para o seu cérebro: minha paz mental depende do que está acontecendo no mundo digital, e isso ativa imediatamente respostas de ansiedade. Experimente criar uma rotina matinal que nutra a sua estabilidade emocional antes de se conectar com o mundo externo. Pode ser algo simples como beber um copo d'água, fazer 5 respirações profundas, alongar o corpo, ou simplesmente ficar alguns minutos sentado em silêncio, observando como você se sente. Você está criando um buffer emocional que te permitirá interagir com o mundo de uma posição de centramento, não de carência. A noite é igualmente importante. Se você termina o dia checando redes sociais ou consumindo conteúdo estimulante, você está programando seu subconsciente para processar a ansiedade durante o sono. Seu cérebro continua trabalhando nas informações que você consumiu antes de dormir, então se você se alimentou de conteúdo ansioso, você vai ruminar a ansiedade a noite toda, mesmo dormindo. Vamos falar sobre relacionamentos e como a busca excessiva por validação externa pode estar sabotando suas conexões mais importantes. Quando você está constantemente precisando de confirmação de que é amado, de que está fazendo tudo certo, de que não está sendo um peso para as pessoas, você coloca uma pressão enorme nos seus relacionamentos. As pessoas começam a se sentir responsáveis pelo seu bem-estar emocional, o que pode criar ressentimento e distanciamento. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre interdependência, não dependência. Isso significa que você traz sua própria estabilidade emocional para o relacionamento e se conecta com o outro de uma posição de plenitude, não de carência. Quando você desenvolve a capacidade de se autorregular emocionalmente, seus relacionamentos se tornam mais autênticos, íntimos e satisfatórios, porque as pessoas sentem que podem ser genuínas com você sem medo de te quebrar. Uma estratégia transformadora é praticar o que chamo de validação interna proativa. Ao invés de esperar que outras pessoas te digam que você está bem, que é capaz, que é amado, que não está sendo um peso para as pessoas, você deliberadamente se dá essas afirmações ao longo do dia. Não estou falando de autoafirmações vazias, do tipo "eu sou maravilhoso", mas sim de reconhecimento genuíno dos seus esforços, progressos e qualidades. Por exemplo, quando você consegue ficar 5 minutos com ansiedade sem buscar distração externa, reconheça: "Eu fiz algo corajoso hoje, eu estou crescendo e desenvolvendo resiliência emocional." Quando você escolhe uma opção saudável ao invés de buscar comfort food, celebre: "Eu cuidei bem do meu corpo hoje, eu mereço esse cuidado."
Essa validação interna consciente vai gradualmente substituindo a necessidade de validação externa compulsiva. É importante mencionar que quebrar esse padrão não acontece da noite para o dia e você vai ter recaídas. Haverá dias onde você vai automaticamente buscar o telefone quando a ansiedade surgir, e isso é completamente normal e esperado. A diferença está em como você lida com essas recaídas. Ao invés de se criticar e achar que falhou, simplesmente observe o que aconteceu com curiosidade e gentileza, como se estivesse observando uma criança aprendendo a andar. Cada recaída é uma oportunidade de aprendizado. Você pode se perguntar: o que estava acontecendo quando eu busquei validação externa? Que emoção eu estava tentando evitar? O que eu posso fazer diferente na próxima vez? Essa abordagem curiosa e compassiva é muito mais eficaz do que a autocrítica, que apenas gera mais ansiedade e perpetua o ciclo. Uma ferramenta poderosa para acelerar esse processo é criar o que chamo de kit de emergência emocional. É uma lista de estratégias de autorregulação que você pode usar quando a ansiedade estiver alta e o impulso de buscar validação externa estiver forte. Esse kit deve incluir atividades que acalmam especificamente o seu sistema nervoso. Pode ser uma música específica que te acalma, um óleo essencial que você gosta, uma técnica de respiração, uma oração ou mantra, uma lembrança feliz específica que te traz paz. O segredo é ter essas ferramentas preparadas antes que você precise delas, porque é quando a ansiedade está alta, nossa capacidade de pensar claramente fica comprometida. É como ter um extintor de incêndio. Você espera nunca precisar usar, mas quando precisa, está ali, pronto e acessível. Teste diferentes estratégias quando você estiver calmo, para descobrir quais funcionam melhor para você. Outro fator que raramente é discutido é como a falta de limites saudáveis contribui para essa necessidade de validação externa constante. Quando você não tem limites claros sobre quanto tempo passa online, sobre que tipo de conteúdo consome, sobre quanto da sua energia emocional você dá para outras pessoas, você fica vulnerável a ser constantemente invadido por estímulos que geram ansiedade. Estabelecer limites não é egoísmo, é autocuidado inteligente. É como ter um jardim. Você precisa de cercas para proteger o que está crescendo dentro. Seus limites protegem sua paz mental e sua energia emocional, permitindo que você tenha recursos disponíveis quando realmente precisa deles. Isso inclui limites com a tecnologia, com pessoas que sugam sua energia, com notícias negativas e até mesmo com os seus próprios pensamentos ansiosos. Um limite muito importante é aprender a dizer não para atividades sociais quando você está emocionalmente vulnerável, sem se sentir culpado ou culpada por isso. Muitas pessoas ansiosas se forçam a manter uma vida social intensa, mesmo quando estão em momentos de maior fragilidade, porque têm medo de que as pessoas pensem que são problemáticas ou difíceis. Mas forçar a interação social quando você está ansioso é como tentar correr uma maratona com uma perna machucada. Você só piora a situação. É fundamental que você entenda que cuidar da sua saúde mental é responsabilidade sua, e isso às vezes significa fazer escolhas que podem não agradar a todos. Quando você cancela um compromisso porque está se sentindo ansioso demais para socializar, você está fazendo uma escolha madura e responsável, não sendo fraco ou problemático. Você está priorizando a sua recuperação emocional, exatamente como faria se estivesse se recuperando de uma gripe. Vamos abordar também o papel do ambiente físico na sua ansiedade e como a organização do seu espaço pode reduzir drasticamente a necessidade de buscar validação externa. Quando o seu ambiente está caótico, bagunçado e desorganizado, isso cria um estresse visual constante que seu sistema nervoso interpreta como ameaça de baixo grau. É como ter uma música irritante tocando baixinho o tempo todo. Você nem percebe conscientemente, mas está constantemente drenando sua energia mental. Criar um espaço físico que promove calma e tranquilidade não precisa ser caro ou complicado. Pode ser simplesmente manter a sua cama arrumada, ter um cantinho da casa que é só seu e está sempre organizado, ou dedicar 10 minutos por dia para deixar a cozinha limpa antes de dormir.
Quando o seu ambiente externo está em ordem, isso se reflete no seu estado mental interno, reduzindo a necessidade de buscar segurança através de validação externa. A iluminação também tem um impacto gigantesco no seu estado emocional. Luz muito forte e artificial mantém seu sistema nervoso ativado, enquanto luz suave e natural promove relaxamento. Se você passa muito tempo em ambientes com iluminação agressiva, especialmente olhando para telas, você está mantendo seu corpo em estado de alerta desnecessário. Experimente diminuir a intensidade das luzes à noite e passe mais tempo em ambientes com luz natural durante o dia. Agora, quero te apresentar uma técnica avançada que pode revolucionar completamente sua relação com a ansiedade: o mapeamento corporal da emoção. Quando você sente ansiedade surgindo, ao invés de imediatamente buscar distração ou validação externa, faz um scan completo do seu corpo e identifica exatamente onde a ansiedade está se manifestando fisicamente. Está no peito como um aperto, no estômago como borboletas, nos ombros como tensão, na garganta como um nó? Uma vez que você localiza a sensação física, coloque sua mão nesse local e respire direcionando o ar especificamente para essa região. Imagine que sua respiração está massageando suavemente essa área tensa. Muitas vezes você vai descobrir que a ansiedade tem uma mensagem específica para você. Talvez seu corpo está te dizendo que você precisa de descanso, ou que uma situação precisa de atenção, ou que você está ignorando uma necessidade importante. Quando você aprende a ler as mensagens da sua ansiedade ao invés de tentar silenciá-la, você desenvolve uma inteligência emocional muito mais sofisticada. Você para de ver a ansiedade como um inimigo a ser destruído e começa a vê-la como um sistema de alerta, que, quando bem calibrado, pode te ajudar a navegar pela vida de forma mais consciente e cuidadosa. Algo que revolucionou minha própria compreensão sobre ansiedade foi descobrir que existe uma diferença fundamental entre ansiedade adaptativa e ansiedade disfuncional. A ansiedade adaptativa é aquela que surge quando realmente existe algo que precisa da sua atenção, um projeto importante, uma decisão difícil, um relacionamento que precisa de cuidado. Essa ansiedade é um combustível emocional que te motiva a agir de forma construtiva. A ansiedade disfuncional é aquela que surge sem causa real, ou que é desproporcional à situação que você está vivendo. É a ansiedade que te acorda às 3 da manhã preocupado com conversas que você teve 3 anos atrás, ou que te faz criar cenários catastróficos sobre situações que provavelmente nunca vão acontecer. Essa ansiedade precisa ser regulada, não alimentada. A busca por validação externa quase sempre amplifica a ansiedade disfuncional, porque você está constantemente procurando problemas para se preocupar. Quando você abre as redes sociais ou as notícias buscando alívio da ansiedade, você frequentemente encontra novos motivos para ficar ansioso. É como procurar comida quando você está com sede. Você está tentando satisfazer a necessidade errada com o recurso errado. Uma abordagem muito mais eficaz é aprender a distinguir entre esses dois tipos de ansiedade, através do que chamo de pausa investigativa. Quando a ansiedade surgir, pause e se pergunte: essa ansiedade está me alertando sobre algo que realmente precisa da minha atenção, ou é apenas minha mente criando problemas desnecessários? Se for algo real que precisa de ação, faça um plano concreto para lidar com isso. Se for ansiedade disfuncional, pratique as técnicas de autorregulação. O desenvolvimento dessa capacidade de discernimento é uma das habilidades mais valiosas que você pode cultivar. Quando você consegue distinguir entre ansiedade útil e ansiedade desnecessária, você para de reagir automaticamente a todo pensamento ansioso que aparece na sua mente. Você se torna seletivo sobre quais preocupações merecem sua energia e atenção. Vamos falar sobre algo que pode soar controverso, mas que é absolutamente essencial. Você precisa aprender a estar comfortable being uncomfortable. A cultura moderna nos condicionou a acreditar que qualquer desconforto emocional é algo que precisa ser imediatamente eliminado ou distraído.
Mas a verdade é que crescimento emocional acontece exatamente nos momentos de desconforto que você aprende a tolerar e atravessar. Quando você sempre foge do desconforto através de validação externa, você nunca desenvolve resiliência emocional real. É como querer desenvolver músculos sem nunca levantar peso. Simplesmente não funciona. Cada vez que você fica presente com ansiedade sem tentar escapar dela, você está literalmente fortalecendo sua capacidade de lidar com desafios emocionais futuros. Uma metáfora que gosto de usar é a da imunidade emocional. Quando você está constantemente protegido de qualquer desconforto através de distrações e validação externa, você desenvolve uma imunidade emocional baixa. Qualquer situação estressante te derruba completamente porque você nunca desenvolveu anticorpos emocionais. Mas quando você gradualmente se expõe a pequenos desconfortos e aprende a lidar com eles internamente, você desenvolve uma resiliência que te permite enfrentar desafios maiores com muito mais tranquilidade. Agora, vou te ensinar uma técnica avançada que pode soar estranha no início, mas que é incrivelmente poderosa. Conversar com sua ansiedade como se fosse uma parte separada de você. Quando a ansiedade surgir, ao invés de se identificar completamente com ela, eu estou ansioso, crie uma separação saudável de uma parte de mim está se sentindo ansiosa. Depois, converse com essa parte como se fosse um amigo preocupado. Você pode dizer algo como: "Oi, parte ansiosa, eu vejo que você está preocupada. Sobre o que especificamente você está preocupada? O que você precisa que eu saiba?" E então, literalmente escute a resposta que vem da sua intuição. Muitas vezes você vai descobrir que a ansiedade tem preocupações legítimas que precisam de atenção, ou medos antigos que precisam de acolhimento e compreensão. Essa técnica de diálogo interno é especialmente poderosa porque te ajuda a desenvolver uma relação mais madura e compassiva com suas emoções difíceis. Ao invés de tentar suprimir ou fugir da ansiedade, você aprende a ouvi-la, compreendê-la e respondê-la de forma construtiva. É como ser um pai amoroso para suas próprias emoções. Você não ignora quando uma criança está chorando, mas também não entra em pânico. Você investiga com calma o que ela precisa. Um dos aspectos mais libertadores desse processo é descobrir que você é muito mais resiliente do que imagina. Quando para de usar muletas emocionais externas e começa a confiar nos seus próprios recursos, você descobre reservas de força e sabedoria que nem sabia que existiam. É como descobrir que você sabia nadar o tempo todo, mas estava tão acostumado a usar boia que nunca tentou. Existe um fenômeno fascinante que acontece quando você quebra o padrão de buscar validação externa. Você começa a desenvolver o que eu chamo de confiança incondicional em si mesmo. Não é arrogância ou prepotência, mas sim uma sensação calma e estável de que, independentemente do que aconteça externamente, você tem recursos internos para lidar com isso. Você para de viver no modo de sobrevivência constante e passa a viver no modo de crescimento e expansão. Essa transformação acontece gradualmente, através de pequenas vitórias diárias. Cada vez que você sente ansiedade e escolhe ficar presente com ela, ao invés de fugir, você está depositando dinheiro na conta da sua autoconfiança emocional. Cada vez que toma uma decisão baseada nos seus valores internos, ao invés de no que vai agradar os outros, você está fortalecendo sua autonomia emocional. Mas quero ser muito claro sobre uma coisa. Esse processo não significa que você vai parar de sentir ansiedade. Ansiedade é parte da experiência humana. E pessoas emocionalmente saudáveis ainda sentem ansiedade em situações apropriadas. O que muda é a relação que você tem com ela. Ao invés de ansiedade ser algo aterrorizante que você precisa eliminar a todo custo, ela se torna informação emocional que você pode processar e usar de forma construtiva. Vamos falar sobre algo bem prático. Como estruturar seu dia para apoiar essa nova relação com a ansiedade.
Comece criando marcos de checagem emocional ao longo do dia. 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Pause por 2 minutos e simplesmente se pergunte: como eu estou me sentindo agora? Do que eu preciso neste momento? Isso desenvolve a sua capacidade de monitorar seu estado emocional antes que ele fique extremo. Quando você faz esses check-ins regulares, você consegue capturar a ansiedade no início, quando ela é ainda uma brisa, ao invés de esperar que vire um furacão. É muito mais fácil lidar com a ansiedade leve usando técnicas de autorregulação do que tentar controlar a ansiedade severa, que já tomou conta do seu sistema nervoso. A alimentação também tem um papel crucial nesse processo de desenvolvimento da autorregulação emocional. Quando você come açúcar ou cafeína para lidar com a ansiedade, você está usando comida como validação externa, uma forma de se medicar emocionalmente. Isso cria instabilidade nos seus níveis de energia e humor, tornando você mais dependente de fatores externos para se sentir equilibrado. Experimente substituir gradualmente esses alimentos de fuga por opções que realmente nutrem seu sistema nervoso. Alimentos ricos em magnésio, como amêndoas e espinafre, alimentos com ômega 3, como peixes e sementes de chia, e alimentos ricos em triptofano, como peru e banana, todos apoiam a produção natural de neurotransmissores que promovem calma e bem-estar. Você está literalmente alimentando sua capacidade de autorregulação emocional através das suas escolhas nutricionais. A hidratação adequada é outro fator fundamental que a maioria das pessoas subestima. Desidratação leve pode criar sintomas físicos muito similares à ansiedade, palpitações, tontura, dificuldade de concentração. Quando você está desidratado e sente esses sintomas, seu cérebro pode interpretar isso como ansiedade e disparar todo o sistema de alarme, levando você a buscar validação externa, quando o que você realmente precisa é simplesmente de água. Estabeleça o hábito de beber um copo d'água sempre que sentir a ansiedade surgindo, antes de fazer qualquer outra coisa. Muitas vezes você vai descobrir que o que interpretou como ansiedade era simplesmente seu corpo pedindo hidratação. É uma solução surpreendentemente simples para algo que pode parecer muito complicado. O movimento físico é outro recurso interno poderoso que você pode usar ao invés de buscar validação externa. Quando a ansiedade surge, seu corpo está literalmente preparado para a ação. Seus músculos estão tensos, seu coração está acelerado, você tem energia extra circulando. Usar essa energia através de movimento é uma forma natural e eficaz de metabolizar os hormônios do estresse. Não precisa ser exercício intenso, pode ser simplesmente se levantar e caminhar pela casa por 5 minutos, fazer alguns alongamentos, dançar uma música que você gosta ou até mesmo limpar algo. O movimento diz para o seu corpo que você ouviu o alerta da ansiedade e está tomando ação apropriada, permitindo que o sistema de estresse se desligue naturalmente. Uma técnica específica que funciona muito bem é o que eu chamo de shake it off, literalmente balançar o corpo para liberar tensão acumulada. Fique em pé e comece a balançar suavemente as mãos, depois os braços, depois o corpo todo, como se estivesse se sacudindo para tirar poeira. Faça isso por 1 ou 2 minutos. Pode parecer bobo, mas essa técnica é baseada em como animais selvagens liberam estresse naturalmente depois de escapar de predadores. Vamos abordar agora algo muito importante sobre padrões de pensamento. Quando você busca constantemente validação externa, você desenvolve o que psicólogos chamam de pensamento dicotômico. Você vê as situações como completamente boas ou completamente ruins, sucesso total ou fracasso total, sendo amado por todos ou rejeitado por todos. Essa forma de pensar gera ansiedade extrema, porque a realidade raramente é tão absoluta. A vida real existe nas nuances, nos tons de cinza, nas contradições e complexidades. Quando você desenvolve tolerância para ambiguidade e incerteza, você reduz drasticamente sua ansiedade porque para de precisar que tudo seja perfeito e controlável.
Você aprende a navegar pela vida, mesmo quando não tem todas as respostas, mesmo quando não tem garantias, mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre suas escolhas. Praticar o pensamento nuanceado é uma habilidade que se desenvolve com o tempo e intenção. Quando se pegar pensando em termos absolutos, todo mundo vai me julgar, eu sempre erro, nada tá dando certo. Pause e se pergunte: qual seria uma versão mais realista e equilibrada desse pensamento? Por exemplo, algumas pessoas podem ter opiniões diferentes das minhas e isso é normal. Eu cometo erros como qualquer ser humano e posso aprender com eles. Algumas coisas estão desafiadoras, mas também há aspectos da minha vida que estão funcionando bem. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo mais importante. Reconhecer que existe um padrão que pode estar sabotando sua paz mental sem você perceber. A busca por validação externa é como tentar encher um balde furado. Por mais que você coloque, nunca fica cheio. Mas quando você desenvolve recursos internos de autorregulação emocional, você se torna seu próprio poço artesiano, uma fonte constante e renovável de tranquilidade e estabilidade. Lembre-se, cada momento que você escolhe ficar presente com as suas emoções, ao invés de fugir delas, você está reconstruindo a sua confiança interna e criando uma base sólida para uma vida emocionalmente equilibrada. Se este conteúdo fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago estratégias práticas para você reconquistar sua tranquilidade mental de forma natural. Sua jornada de cura começa com uma decisão corajosa de confiar mais em você mesmo do que em qualquer coisa externa. E eu tenho certeza de que você tem toda a força necessária para fazer essa transformação acontecer.